Sejam todos bem-vindos. Be all welcomed Em nome de Jesus. in the name of Jesus. O pecador não ficará sem castigo. The sinner will not stay without punishment. Diga a pessoa que está sentado, o pecador não ficará sem castigo. Tell your neighbor, the sinner will not stay without punishment. Mais uma vez. Mais uma vez. Povo de Deus, People of God, aquele que pecar the one who sins é esse que morre. is the one that dies. É o que a Bíblia diz. This is what the Bible says. Aquele que pecar The one who sins vai sofrer as suas will consequências. suffer their consequences. Consequências do pecado. Consequences of sin. A Bíblia diz The Bible says que o salário do pecado é a morte. that what belongs to the sinner is death. Não há pecado grande, There is no big sin. não há pecado pequeno. There is no small sin. Tudo é pecado. All of it is sin. Tudo é pecado. All of it is sin. A Bíblia diz, The Bible says se você vir o seu irmão that when you see your brother cometendo pecado que não leva à morte, committing a sin that does not take them to death, ora por ele. pray for them. Aleluia. Aleluia. Ore por ele. Pray for them. Ore por ele. Pray for them. E aquele que peca contra o seu próprio corpo, And the one that sins against their own body, aqueles que praticam fornicação, those that participate in fornication, aqueles que praticam o adultério, those that practice adultery, a Bíblia diz the Bible says que eles pecam contra o seu próprio corpo. that they sin against their own bodies. Pecados que levam à morte. The sin that take us to death. Pecados que destroem o ser humano. Sins that destroy a human being. Todos nós somos pecadores. All of us are sinners. Não há ninguém que seja perfeito There is no one that is perfect na face da terra. on the face of the earth. Mas há uma diferença But there's a difference entre pecado voluntário between voluntary sin e o pecado não voluntário. and involuntary sin. Se você pratica um pecado voluntário, If you practice voluntary sin, este pecado te leva à morte, this sin takes you to death. te leva à destruição. It takes you to destruction. Há muitos exemplos na Bíblia There are many examples in the que Bible nós aprendemos. that we learn Pessoas que praticam pecado of people that practice sin de propósito. willingly. Aleluia. Aleluia. Cuidado com o pecado propositado. Be careful with purposeful sin, E você não ficará sem castigo. because you will not stay without punishment. Abra sua Bíblia, Open your Bible no livro de 2 Samuel. in the book of 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel chapter 12. Vamos começar do versículo 8. We'll begin from verse 8. 2 Samuel capítulo 12, versículo 8. Eu acredito que você já ouviu falar da história. I believe you've heard this story, A história do Davi, the story of David, que dormiu com a esposa do seu soldado. who slept with the wife of his army man. E desta relação And from this relationship surgiu filho, came a child, o resultado do pecado. which was the result of sin. A Bíblia diz The Bible says que Deus não deixou Davi sem castigo. that God did not leave David without punishment. Não, No, ele cometeu um pecado voluntário. he committed a voluntary sin, Pecado voluntário. a voluntary sin, E ele foi castigado por isso. and he was punished for it. Aleluia. Aleluia. Vamos acompanhar. Pode ler. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 8. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá.
E se não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Versículo 9. Por que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Por que você desobedeceu os meus mandamentos e fez esta coisa horrível? Continua. Você fez com que Urias, o Eteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Versículo 10. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Povo de Deus, Of God. a Bíblia diz The Bible says que o rei Davi that King David olhou para a esposa de Urias looked at Uriah's wife e gostou dela. and liked her. Gostou dela. He liked her. A Bíblia diz The Bible que o says Davi mandou Urias para a guerra. that David sent Uriah to war. Ele colocou Urias na frente da batalha He put Uriah in front of the battle e ele levou tiro and he took a shot e morreu. and he died E ele ficou com a esposa dele. and he stayed with his wife. Povo de Deus, People of God, Davi cometeu 2 grandes pecados: David committed 2 great sins, assassinato murder e o adultério. and adultery. Escuta o que vem no versículo 10. Pode ler. Let's listen to what verse 10 says. 10. Portanto, Portanto, porque você me desobedeceu porque você pecou, desobedeceu-me, e tomou a mulher de Urias, tomou a mulher de dono, sempre alguns dos seus descendentes alguns dos seus descendentes. morrerão de morte violenta. Está a ouvir, o povo de Deus? You hear this, people of God? Por causa do pecado de Davi, Because of David's sin, até os seus descendentes even his descendants foram contaminados. were contaminated. Às vezes, Sometimes, por causa do seu pecado, because of your sin, os seus filhos your children pagarão por isso. will pay for it. E você, And you, hoje, today, você está pagando are paying pelos pecados dos seus pais. for the sins of your Os parents. seus pais cometeram pecado. Your parents committed Os sin. seus pais fizeram pactos Your parents had pacts com os demônios. with demons. E hoje você And today you está a pagar por isso. are paying for this. Cuidado com o pecado. Be careful with sin. Aleluia. Aleluia. O pecado voluntário A voluntary sin pode hipotecar a sua geração. Pode comprometer a sua geração. it may compromise your generation. Não só você, Not only you, mas também os seus filhos. but your children as well. Os filhos dos seus filhos. Your children's children, Os seus bisnetos. your grandchildren. Aleluia. Aleluia. Por causa do seu pecado, Because of your sin, a consequência vai atingir até os seus bisnetos. the consequences will reach your grandchildren. Repita. Versículo 10. Portanto, porque você me desobedeceu Você me desobedeceu, e tomou a mulher de Urias, tomou a mulher de Urias. sempre alguns dos seus descendentes Aham. morrerão de morte violenta. 11. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Está a ouvir isso? Castigo. Punishment. Vou tocar na sua descendência. I will touch your descendants. Vou tocar na pessoa da sua família. I will touch someone from your family. Vai te trazer a desgraça. They will bring you disgrace. Continua. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem. E ele terá relações com elas em plena luz do dia. Está a ouvir isso? O Davi tomou a mulher de soldado David took the wife of his warrior. como castigo. As punishment, Deus disse: olha, God said, eu look, vou fazer com as suas mulheres. I will Vou fazer com que as suas mulheres make your wives
Durma com outras pessoas à luz do dia. To sleep with other people during the day. Aquilo que você plantar, What you plant você vai colher. is what you reap. Aleluia. Diga a pessoa que está falando, aquilo que você plantar Tell your neighbor, what you plant é o que você vai colher. is what you reap. Davi cometeu adultério David committed adultery, e Deus permitiu, and God allowed como castigo a Davi, for the punishment for que David as suas mulheres that his wife fossem possuídas will be pursued por outros homens by other men à luz do dia, in the light of the day, na sua presença. in his presence. Veja esse castigo. Look at this punishment. Continua. Versículo 12. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Povo de Deus, People of God, quando você conhece a palavra, when you know the word, você experimentou a palavra, you have tried the word, você ouviu a palavra you have heard the word, e você cometeu pecado and you committed sin de propósito, willingly, escondido. in a hidden manner. A Bíblia diz The Bible says que as consequências do pecado que você cometeu, that the consequences of the sin that you committed, escondido, hidden, vão ser vistos por toda a gente. will be seen by all the people. Aleluia. Presta bem atenção nisso. Pay attention to this. Lê a sua Bíblia. Esse versículo. Versículo 12. Você fez isso em segredo, mas com você será feito abertamente à vista de todo Israel. Está ouvindo isso? Você conhece a verdade You know the truth, e você decide pecar and then you decide to sin de propósito, willingly, passar por cima da verdade. going above the truth. Você vai pecar escondido, You sin in secret, no escuro, in darkness, mas as consequências deste pecado but the consequences of this sin vai sair publicamente. will come out publicly. Eu quero lhe chamar a atenção. I want to call your attention. Você que está aqui nesta igreja, You who are here in this church, você que nos ouve ou nos assiste, you who hears us or watches us, você conhece a verdade. you know the truth. Se você cometer pecado voluntário, If you commit willful sin, Deus vai permitir God will allow que as consequências deste pecado that the consequences of this sin seja visto por todos. be seen by all. O que é que pode ser visto por todos? What can be seen by everyone? É o desemprego, It is the unemployment. aleluia. É a falência. It is not having money. Falência não é não ter dinheiro. Bankruptcy Yeah. É você fechar o seu negócio. is you closing down your business. O que é que vai te envergonhar? What will embarrass you? É a doença. It is sickness. Como é que se explica? How do you explain Você entrou na igreja you entered church sem HIV. without HIV Você apanha HIV dentro da igreja. and then you catch HIV within the church? Como é que você explica isso? How do you explain this?
Diga a pessoa que está do seu lado, o diabo está com raiva de si. Tell your neighbor, the devil is angry with you. Olha para a pessoa que está do seu lado e aponta ela. Diz, o diabo está com raiva de si. Look at your neighbor, point them out and say that the devil is angry with you. Sabia disso? Você sabia disso? Did you know this? Todo santo domingo, Every Holy Sunday, você está aqui, queima, you are here. Fire, Queima. fire, queima, fire, queima. fire. Depois de você tanto queimar, After firing a lot, você vai abraçar o diabo. you hug the devil. O que você acha? What do you think? Eu tenho dito aqui na igreja, I have said it here at church. você que está casado, You who are married, e você trai a sua esposa ou o seu marido, and you betray your husband or your wife, você vai ser contaminado. you will be contaminated. Não estou lhe a amaldiçoar, I'm not cursing you, mas estou a dizer a verdade. but I'm telling you the truth, Porque o diabo está com raiva de si. because the devil is enraged by you. Aleluia. 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 Você que está aqui na igreja You who are here at church, e entende que deve roubar, and you understand that you shouldn't steal, vão te prender. they will arrest you. O diabo está com raiva de si. The devil is enraged by you. Com Deus não se brinca. You do not play with God. De Deus não se zomba. You do not make fun of God. Aquilo que o homem plantar Whatever man plants, é o que ele vai colher. it is what they will reap. Não brinca de ser cristão. Do not play about being a Christian. Ou você é cristão, Either you're a Christian ou você não é cristão. or you're not a Christian. Continua. 13. Pequei contra o Senhor. Escuta Confessou. Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Confessou Davi a Natã. Confessou Davi a Natã. Continua. Então Natã lhe respondeu: Sim, realmente você pecou. Sim, realmente você pecou. Mas Mas Deus lhe concedeu perdão pelo seu pecado. Deus lhe concedeu perdão pelo seu pecado. Você não morrerá. Você não vai morrer. 14. Porém, Porém, com o seu procedimento, por causa do seu pecado, deu oportunidade aos inimigos deu oportunidade aos inimigos de desprezarem o Senhor. de desprezar o Senhor. Por isso, Por isso, o filho que você teve o filho que você teve com Batseba com Batseba vai morrer. vai morrer. O pecador não ficará sem castigo. The sinner will not remain without punishment. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz: The Bible says, achei a Davi, I found David, o homem segundo o meu coração. the man after my heart, Mas ele pecou. but he sinned. Deus não deixou de lhe castigar. And God did not stop from punishing them. Deus não deixou de lhe castigar. God did not refuse to punish him. Isso quer dizer o quê? What does this mean?
Se você pecar de propósito, that if you sin willingly, não há justificação. there is no justification. Você vai sofrer as consequências do pecado. You will suffer the consequences of sin. Aleluia. Aleluia. Você pode ser perdoado. You may be forgiven. Pode ser perdoado. You may be forgiven. Mas ser perdoado But being forgiven não significa não sofrer as consequências do pecado. does not mean not suffering the consequences of sin. Você pode ser perdoado. You may be forgiven. Deus perdoa. God forgives. Ele é amor. He is love. Ele é misericordioso. He has mercy. Mas as marcas do pecado But the marks of sin vão permanecer na sua vida. will remain in your life. Continua. Versículo 15. Depois dessa conversa com Davi, Natã voltou para sua casa. E o Senhor permitiu que o filho de Davi, com a mulher de Urias, ficasse mortalmente doente. O filho ficou doente. 16. Davi sofria com a doença da criança. Em desespero, ele implorou a Deus que salvasse o seu filho. Ele ficou sem comer e passou a noite prostrado diante do Senhor em oração. 17. Os oficiais do palácio procuraram levá-lo do chão e fazê-lo comer alguma coisa, mas Davi se recusou. 18. No sétimo dia, a criança morreu. A criança morreu. Os conselheiros de Davi Para por aí. Depois do Davi After David falar com o profeta Natã, spoke with Prophet Nathan, Natã foi embora para a casa dele. Nathan went back home. A Bíblia diz The Bible says que Deus fez uma doença that God made a disease atacar o filho de Davi. to attack the child of David. E aquela doença And that sickness pôs o Davi preocupado. made David worried. Ele orou, He prayed. jejuou, He fasted. não comeu nem bebeu He didn't eat nor drink durante 7 dias. for 7 days. E no 7º dia, And on the 7th day, a Bíblia diz que o filho de Davi morreu. the Bible says that the child of David died. Às vezes, Sometimes você jejua, you fast, você ora. you pray. Os grandes homens de Deus, The great men of God, grandes mulheres de Deus, the great women of God, oram por si, pray for you. jejuam por si, They fast for you. mas a sua vida não muda. But your life doesn't change. Diga a pessoa que está ao seu lado, para de pecar. Tell your neighbor, stop sinning. Aleluia, aleluia. Para de pecar. Stop sinning. Pare de pecar. Stop sinning. Mesmo que Samuel, Even if Samuel, mesmo que Moisés even if Moses orasse por si, would pray for you, a Bíblia diz the Bible says que Deus não teria compaixão de si that God will not be compassionate for you por causa da vida que você leva. because of the life you live. Existem respostas There are answers que não precisam de oração, that do not need prayer. precisam de atitude. They need attitude. E atitude é parar de pecar. And the attitude is to stop sinning.
Se você vive de acordo com o mandamento de Cristo, If you live according to the commandments of Christ, Deus responde às suas orações. God answers your prayers. Aleluia. Vamos a Provérbios. Let's go to the book of Proverbs. Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Proverbs chapter 28, verse 9. Estamos lá? Pode ler. Provérbios capítulo 28, versículo 9. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Povo de Deus, People of God, se você não obedece if you do not obey a palavra de Deus, the word of God, as suas orações your prayers não são ouvidas por Deus. will not be heard by God. É perder tempo. It is wasting time. A obediência vale mais que o sacrifício. Obedience is worth more than sacrifice. Quando você obedece a palavra, When you obey the word, às vezes nem precisa orar. sometimes you don't even have to pray. Deus conhece as suas necessidades God knows your needs e Ele te abençoa and He blesses you sem você pedir. without you asking. Mas quando você não vive na palavra, But when you do not live in the word, quando você não obedece a palavra, when you do not obey the word, eu vou repetir, I repeat, ninguém é injusto, no one is just. ninguém não tem pecados. No one has no sin. Todos nós pecamos, We all sin. inclusive eu peco. Including myself, I sin. Mas evito fazer pecado voluntário. But I avoid committing voluntary sin. Quando você peca de propósito, When you sin willingly, já não há sacrifício. there is no longer a sacrifice. Você vai pagar por isso. You will pay for it. Você pode orar, You can pray. pode jejuar, You can fast. pode sacrificar, You can pode sacrifice. trazer a sua oferta, You may bring your pode trazer offering. o seu You dízimo, may bring your pode tithe. fazer caridade. You may bring their charity. Mas se você não parar de pecar, But if you do not stop sinning, Deus não vai ouvir a sua oração. God will not hear your prayer. Lê a sua Bíblia. Provérbios capítulo 28, versículo 9. Deus despreza as orações de quem se recusa a ouvir a sua lei. Se você não obedece If you do not obey a lei de Deus, the law of God, não pense que Deus vai ouvir a sua oração. do not think that God will hear your prayer. Miqueias 3:4. Micah 3:4. Estamos lá? Pode ler. Miqueias capítulo 3, versículo 4. Virá o dia em que vocês clamarão ao Senhor Deus, mas Ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mau, e por isso Ele não ouvirá as suas orações. Lê outra Bíblia. Miqueias 3, 4. E ainda tinha coragem de pedir o auxílio do Senhor Ainda tem a coragem de pedir ajuda de Deus? nas horas de aflição? Vocês realmente esperam que Ele ouça esses apelos? Ele vai virar as costas a vocês por causa das suas maldades. Repita, escuta isso. 4. E ainda tem a coragem Você ainda tem a coragem de pedir o auxílio do Senhor nas horas de pedir aflição? ajuda de Deus? Nas horas de aflição? Nas horas de aflição, escuta isso.
Acho que você não está percebendo. Você vive como quer. You live however you want. Faz o que você acha. You do whatever you think. Você vai onde quer. You go wherever you want. E quando a aflição bate a porta, But then when trouble knocks quando on the o door, problema bate a porta, when problems knock on the door, você vai ajoelhar e orar. you kneel and you pray. Acha que Deus vai ouvir a sua oração? Do you think that God will hear your prayer? Repita. 4. E ainda tem a coragem de pedir o auxílio do Senhor Tenha coragem de pedir ajuda de Deus nas horas de aflição. nas horas de aflição. Vocês realmente esperam que Ele ouça esses apelos? Você espera que Deus ouça a sua oração? Ele vai virar as costas a vocês Ele vai virar as costas a vocês por causa das suas maldades. por causa dos seus pecados. Os seus pecados, Your sins, as suas iniquidades your iniquities são uma barreira are a barrier entre você e Deus. between you and God. Deus não ouve as suas orações. God does not hear your prayers. Aleluia. Deus não ouve as suas orações God does not hear your prayers por causa dos seus pecados. because of your sins. Muda de vida. Change your life. Diga a pessoa que está assado, muda de vida. Tell your neighbor, change your life. Muda de vida. Change your life. A vida do cristão já é difícil. The life of a Christian is already A difficult. vida daqueles que oram. The life of the ones that A pray. vida daqueles que procuram obedecer. The life of the ones that seek to obey. A vida daqueles que jejuam. The life of the ones that fast. Que leem a Bíblia. That read the Bible. Que procura ter bom comportamento. That seek to have a good behavior. Já é difícil. Is already difficult. Imagine a vida daqueles que não obedecem a palavra. Imagine the life of the one that does not obey the word. Acha que Deus vai ouvir a sua oração? Do you think that God will hear your prayer? Hebreus 10, 26. Hebrew chapter 3 verse 26. Já vamos terminar. We're almost finished. Hebreus 10, 26. Hebrew chapter 10 verse 26. Pode ler. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, Se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. que possa tirar os nossos pecados. Continua. 27. Pelo contrário, Pelo contrário, resta apenas o medo resta apenas o medo do que acontecerá. do que vai acontecer. Medo do julgamento Medo do julgamento e do fogo violento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. que destruirá os que estão contra Deus. Se você pecar voluntariamente, If you sin deliberately, você vai sofrer as consequências. you will suffer the consequences. Davi orou, David prayed. Davi jejuou, David fasted. passou fome He stayed hungry durante 7 dias. for 7 days. A Bíblia diz, The Bible says no 7º dia, that on the 7th day, o filho morreu. the child died. Já não há sacrifício There is no longer a sacrifice para tirar os seus pecados. to remove your sins. Quando você peca voluntariamente. When you sin deliberately. Lê a sua Bíblia. Hebreus 10, 26. Se alguém viver
deliberadamente em pecado, Se alguém viver deliberadamente em pecado, depois de ter conhecido a verdade, depois de ter conhecido a verdade, nenhum outro sacrifício poderá solucionar esta situação. você pode jejuar, You can fast. você pode orar, You can pray. você pode me pedir para eu abrir a igreja, você dormir na igreja. You can ask me to open the church for you to sleep in the church. Se você pecou voluntariamente, If you sinned deliberately, você vai sofrer as consequências. you will suffer the consequences. Aleluia. Aleluia. Você pecou You sinned depois de conhecer a verdade. after knowing the truth. O que você espera? What do you think? Traiu a sua esposa, You betrayed your wife. traiu o seu marido. You betrayed your husband. Depois de conhecer a verdade, After knowing the truth, o que você espera? what do you expect? HIV, HIV, gonorreia, gonorrhea, sífilis syphilis, e todo tipo de doença de transmissão sexual. and every other sickness that is transmitted sexually. É o que você espera. It is what you expect. Você roubou, You stole. você burlou, You stole. aldrabou alguém. You tricked someone. O que você espera? What do you expect? Você roubou no serviço. You stole at your workplace. Depois de conhecer a verdade, After knowing the truth, o que você espera? what do you expect? Cadeia, Jail. expulsão. Being fired. Cuidado com o pecado voluntário. Be careful with deliberate sins. Você saiu da igreja, You left church foi para os curandeiros, and went to the witch doctors. foi para os masiones, You went to the à Mazioni procura de uma solução rápida. looking for a quick solution. O que você acha? What do you think? O que você espera? What do you expect? O pecador não ficará sem castigo. The sinner will not stay without punishment. Cuidado com o pecado voluntário. Be careful with voluntary sin. Vai te destruir. It will destroy you. E o pior And worst of all é que a destruição que vem, is that the destruction that comes, toda a gente vai ver. everyone will see. Aleluia. Aleluia. As consequências do pecado The consequences of sin que você cometeu voluntariamente, that you committed willingly, a semelhança do Davi, just like David, todo mundo viu. everyone saw. E hoje estamos a estudar o pecado do Davi. And today we're learning about David's sin. Para você ter uma ideia, For you to have an idea, quantas pessoas souberam do pecado, how many people knew the sin? começando do seu reino, Beginning with his o seu kingdom, povo his people que estava vivo naquela altura, that were alive at that time, e todas as outras gerações de cristãos and all the other generations of Christians. estão a conhecer o pecado do Davi. They're knowing the sins of David. O pecado que você cometer voluntariamente, The sins that you commit willingly, todo mundo vai saber. everyone will know about. Não tem como esconder. There is no way to hide them. Aleluia. As pessoas vão ver que a sua vida não está a andar. People will see that your life is not going forward. Não está a andar. It is not moving forward.
As pessoas vão ver que a sua vida é uma vergonha. People will see that your life is an embarrassment. Você está há 10 anos na igreja, You're 10 years in the church, 15 anos na igreja, 15 years in the church, e você não tem nada para mostrar. and you have nothing to show for it. Não tem um testemunho. You don't have a testimony. É como se Deus não existisse. It's as if God does not exist. A Bíblia diz: The Bible says, a mão de Deus não está encolhida the hand of God is not shortened para não abençoar. for it not to be able to Os bless you. ouvidos de Deus The ears não of estão God surdos are not deaf para não ouvir a sua oração. for them to not hear your prayer. O problema The problem são os seus pecados are your sins que separam você de Deus. that separate you from God. Os seus pecados Your sins colocaram uma barreira puts a barrier entre você e Deus. between you and E God. Deus And God já não ouve as suas orações. no longer hears your prayers. Eu oro que você perceba isso que estou a dizer. I pray that you understand what I'm saying. Aleluia. Aleluia. Repita. 26. Se alguém viver deliberadamente em pecado, depois de ter conhecido a verdade, nenhum outro sacrifício poderá solucionar esta situação. Tem alguma outra Bíblia que diz um pouco diferente? Do we have another Bible that says something different? Alguém pode ler para nós? Uma outra Bíblia que diz um pouco diferente? Aham. Aqui em frente. Continuarmos a pecar de propósito, Se continuarmos a pecar de propósito, mesmo depois de termos conhecido a verdade, mesmo depois de termos conhecido a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os pecados. não há mais sacrifício que possa tirar os pecados. Você sabe que beber é pecado. You know that drinking alcohol is a sin, Você vai beber. and you go to drink alcohol. O que você espera? What do you expect? Ser envenenado nas barracas. Be poisoned in the... O que você espera? What do you expect? Depois de estar bêbado, After being drunk, dormir com mulheres, sleeping with women, HIV. HIV. O que você espera? What do you expect? Hepatite, Hepatitis, problemas no fígado. problems in the liver. O que você espera? What do you expect? Doença. Sickness. E a Bíblia diz: The Bible says já não há sacrifício there is no longer a sacrifice para solucionar este problema. Lê de novo sua Bíblia. Escuta isso, lê essa versão. 26. Se alguém viver deliberadamente em pecado, Se alguém pecar de propósito, depois de ter conhecido a verdade, depois de ter conhecido a verdade, nenhum outro sacrifício poderá solucionar esta situação. está vendo que a sua situação não vai ter solução. your situation will no longer have a solution. Está vendo que a sua situação não vai ter solução. Can you see that your situation will not have a solution? Se você divorcia-se com a sua esposa If you divorce yourself from your wife dentro da igreja, within the church, depois de saber after knowing que Deus odeia o divórcio, that God hates divorce, o que você espera? what do you expect? Acha que vai encontrar uma mulher melhor? Do you think that you'll find a better wife? Acha que vai encontrar um esposo melhor? Do you think that you'll find a better husband? A Bíblia está dizendo The Bible is saying que não há sacrifício that there's no longer a para sacrifice solucionar este problema.
to act as a solution for this Por problem. isso que mantenha no seu casamento. That's why maintain in your marriage. Diga a pessoa que está falando, mantenha no seu casamento. Tell your neighbor, maintain in your marriage. Ontem à noite, Last night, eu estava a ouvir uma profecia do profeta T.B. Joshua. I was listening to a prophecy from Prophet T.B. Joshua. Ele mandou um homem levantar. He asked the men to stand up Disse, olha, and he said, look, onde você vai where you're going é pior de onde você está a sair. is worse than when you're coming from. Aleluia. Aleluia. Ele disse, He said, meu amigo, my friend, a mulher que você está agora a conquistar the woman that you're going after é pior is worse do que a mulher que você deixou. than the woman that you left. Shayancho sigevengo stivaka. It is better to stay with what you know. Aleluia. Shayancho aí. Hã? Shayancho aí. Sigevengo stivaka. Significa o quê? Better the devil you know. Hallelujah. Hallelujah. Better the devil you know Melhor o diabo que conheces than to look for another devil. do que procurar outro diabo Maybe worse. que seria pior. Hallelujah. Segunda de Pedro, 2 Peter capítulo 2, versículo 20. chapter 2 verse 20. Pode ler. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Lê a sua Bíblia. Segunda do Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pois, quando uma pessoa se livra dos caminhos pecaminosos do mundo, Quando uma pessoa se livra do pecado no mundo, ao aprender acerca do nosso Senhor e Salvador ao Jesus Cristo, aprender acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, e depois se deixa emaranhar pelo pecado, e depois se deixa, e depois volta para o pecado, se torna novamente escrava dele, se torna escravo do pecado, fica em pior estado do que antes. fica em pior estado do que antes. Você deixou de beber, You stop drinking. você entrou na igreja, You entered church. aprendeu que não deve beber, You learned that you shouldn't drink não alcohol. deve fumar, You shouldn't smoke. e você deixou de beber And you stopped drinking e alcohol. deixou de fumar. You stopped smoking. Algum tempo depois, After a few você times, voltou a beber, you started drinking again. voltou a fumar. You started smoking A again. Bíblia diz The Bible says que o seu estado final that your final state fica pior is worse do que antes. than before. Aleluia. Não brinca. Do not play.
O diabo está zangado consigo. The devil is enraged by you. Não venha para a igreja Do not come to church e depois voltar para o mundo. and then go back to the world. Não brinca. Do not play. Se você antes fumava um maço de cigarro por dia, If before you used to smoke 1 box of cigarettes per você day deixou de fumar and you stopped smoking por causa da palavra de Deus. because of the word of God, Quando você voltar a fumar, when you come back to smoking, você vai fumar 10 maços por dia. you smoke 10 boxes a day. É o que a Bíblia está dizendo. This is what the Bible is saying. Porque o diabo está com raiva de si. Because the devil is enraged by you. Quando ele te agarrar, When he catches you, ele não vai te deixar. he will not let go. Por isso que você vê muita gente na igreja, That's why you see many people at church, ex-pastores, ex-pastors, ex-evangelistas, ex-evangelists, ex-obreiros, ex-ushers, membros que saíram da igreja members that left the church e não estão em Cristo. and are not in Christ. Porque uma coisa é você sair da igreja, Because one thing is to leave the church, mas continuar em Cristo. but continuing in Christ, Aleluia. Mudar de igreja. changing churches. E outra coisa é você sair da igreja, And another thing is to leave church, igreja viva, a living church, ir para uma igreja morta. and going to a dead Você está a church. deixar a Cristo. You're leaving Se Christ. você for a ver a vida dessas pessoas, If you see the life of these people, está pior it is worse do que quando entraram para a igreja. than when they entered the church. Se você encontrar com alguns irmãos que estavam aqui, If you meet with some of the brothers that were here, até o semblante deles mudou. Semblante. even their faces changed. Aleluia. Já não tem a luz que tinham. They no longer have the light they had. Se você encontra com os nossos irmãos que estavam aqui, If you meet with our brothers that used to be se eles here, te veem primeiro, if they see you first, eles vão fugir de si. they will run away from you. Mentira ou verdade? Am I lying? Mentira ou verdade? Am I lying? Você nunca viu os irmãos antigos a fugir de si? Haven't you seen our old brothers running away from De you? repente estão para cruzar, All of a sudden you're about to meet ele faz isso. and they turn. Nunca viram? Haven't you seen this? Nunca viram? Haven't you seen this? Tem vergonha They have shame por causa do pecado, because of their sins, por causa da vida que estão a levar. because of the life they're living. Repita. 20. Pois, quando uma pessoa se livra dos caminhos pecaminosos do mundo, ao aprender acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois se deixa emaranhar pelo pecado e se torna novamente escrava dele, fica em pior estado do que antes. 21. Seria melhor nunca ter sabido nada acerca do caminho da justiça do que aprender a respeito dele e depois disso dar as costas aos mandamentos santos que lhe foram dados. Seria melhor It would be better se você nunca tivesse vindo para esta igreja. if you hadn't come to this church. Seria melhor It would be better se você nunca tivesse ouvido falar de Jesus. if you had never heard speaking about Jesus Do que você ouvir falar, than hearing speaking about ouvir os Jesus, seus mandamentos you hearing his commandment e desprezar. and then despising them. Já não há desculpa. There is no longer an excuse. Diga a pessoa que está falando, já não há desculpa. Tell your neighbor there is no longer an Diga a pessoa que está excuse. falando, já não há desculpa. Tell your neighbor there is no longer Você an excuse. conhece a verdade. You know the truth. O dia que você pecar voluntariamente, The day you sin willingly, você vai pagar. you will pay. Simples. Easy. Watasala lava mano iyo mintizu yawo
na watasa lavavano iyo mintizo yawo watika kupuza wakela wapuza iyo mintizo yawo na watasa lavavano iyo mintizo yawo watika kuosha wakela waosha iyo mintizo yawo na watasa lavavano iyo mintizo yawo watika tinganga wakela tinganga iyo mintizo yawo na watasa lavavano iyo mintizo yawo na watika kudzaha wakela wadzaha iyo mintizo yawo na watasa lavavano iyo mintizo yawo na watika kuhemba wakela wahemba iyo mintizo yawo na watasa lavavano iyo mintizo yawo. Palmas para o Senhor Jesus. Termina. Versículo 22. 22. Há um velho ditado que diz o seguinte: Há um velho ditado que diz o seguinte: o cachorro volta a comer o cachorro volta a comer a comida que vomitou. a comida que vomitou. E ainda, A porca é lavada porca é lavada. apenas para voltar a revolver-se de novo na lama. Povo de Deus, People of God, para de pecar stop sinning voluntariamente. willingly. Aleluia. Porque as consequências são graves. Because the consequences are great. Consequências nesta terra, Consequences on this earth, no momento presente in the present moment, e no futuro. and in the future. As consequências são The graves. consequences are grave. Para de pecar. Stop sinning. Que Deus abençoe a sua mensagem. May God bless this message.